Olá, turma, sejam bem-vindas e bem-vindos. Mais um episódio aqui do Strategist Revival, com a honra de receber o Bruno, um grande amigo já, que é sócio fundador da Portland, e ele vai contar mais sobre a Portland pra gente. Mas, em primeiro lugar, obrigado por topar participar, Bruno. Obrigado você aí pelo convite, estou muito feliz, muito honrado. Assim como a gente estava falando, né? Eu gosto muito da seleção das pessoas que você faz para entrevistar. Então, assim, não tinha nem roupa para estar aqui junto com você. Nem eu. Aqui eu coloquei uma camisa preta que acho que vai. E tamo junto. A minha é polo, né? Mas não é exatamente a mesma coisa, mas é parecida, pô. Tamo junto. E a nossa barba alvinegra que é Corinthians. É, E no meu caso, eu sou São Paulino, mas tá tudo certo também. homenagem, Faz parte das cores, da paleta. homenagem, homenagem. E cara, obrigado demais e conheço tua carreira, a gente já conversou muitas vezes, tenho orgulho de ter ido no Portland 8, da oitava edição, para fazer ser jurado, né, no reality show da Portland de seleção de candidatos, que foi demais. E queria que você contasse da sua carreira, que também fiquei sabendo que você foi indicado para a premiação do Live Marketing, né? Vou contar depois, então, sobre essa indicação. Começa na carreira, então. Pode contar para todo mundo a sua carreira? Bom, eu vou dar um overview aqui, né, de como que eu cheguei até aqui nesse instante, porque a história, como eu falo muito, então vou dar uma resumida. Mas basicamente eu estudava odontologia depois que eu saí da faculdade, depois que eu saí da escola, eu fui prestei vestibular e era para eu ter sido dentista, loirodonto. E aí, saí da faculdade no meio do caminho, prestei um concurso público e fui trabalhar na Caixa Econômica Federal durante um tempo, que me colocou em certas situações que estavam bem longe da realidade que eu vivia como, meu, o Mauricinho da Zona Norte de São Paulo. E aí eu levei um soco na cara de realidade, onde eu percebi que para cada pessoa que eu estava atendendo, e eu já tinha trabalhado na Leves, né, no shopping, aquela coisa toda de jovem da classe média, cada pessoa que você atendia, você tinha que falar com ela de um jeito diferente, e ao mesmo tempo você tinha que entender o que que aquela pessoa estava falando, porque assim, eu tinha furado uma bolha muito grande naquele instante. E só depois que eu fui perceber. E eu comecei muito a me apaixonar por comunicação, porque eu trabalhava na Caixa, onde eu atendia alguém que estava, sei lá, pedindo um empréstimo de R$ 200, e alguém estava financiando uma casa de 5 milhões. Alguém tinha ganhado na loteria. Então, assim, eram muitas realidades diferentes o dia inteiro passando na minha frente. Comecei a me apaixonar por isso. E eu tinha um blog que chamava Garoto Problema. Garoto, porque eu comecei a escrever quando eu tinha 16 anos. Então, eu faço parte Que jovem. das pessoas que capinaram as redes sociais. Eu codava o meu blog todo, eu tinha. Imagina, hoje eu faço isso com Claude, mas assim, na época, era na raça mesmo. E aí. é, eu comecei a escrever as histórias das situações que eu passava na Caixa Econômica Federal, misturado as coisas, né, de gente doida de 20 anos. E, e aí eu decidi que ia fazer publicidade, né? Então, estudei no Mackenzie, aí eu tive uma bolsa de metade, sei lá, passei em segundo, terceiro lugar. Aí tinha uma bolsa, o banco pagava uma parte. Eu falei, bom, pelo menos a parte financeira para fazer uma faculdade legal já está resolvido. E eu sempre me envolvi para ser da comissão de formatura, representante de sala, sempre fui essa pessoa, né, de agitar. E eu era muito mais velho do que as pessoas na minha classe, porque, assim, muito mais velho. Eu tinha, sei lá, 23 anos, o pessoal tinha 17. É um Ah, vale, né? Esses 5 anos, 6 anos, 7, assim, nessa fase, o tempo é muito maior. sim. Mas eu consegui aproveitar a faculdade de uma outra forma, né? Então, assim, juntou a Caixa Econômica
a faculdade, esse jeito todo de conectar as pessoas, tal, falei, meu, vou começar a procurar trabalho numa agência, pedi demissão da Caixa, minha família quis me matar, porque teoricamente minha vida já estava resolvida com 20 e poucos anos, eu ia ser hoje, sei lá o que, da Caixa. Mas, cara, nesse metaverso, que talvez possa existir de um outro Bruno, não sei se eu ia ser feliz, sabe? E aí comecei a trabalhar no banco de eventos. Então, foi meu primeiro estágio, fui trabalhar com a Andrea Galasso, que, meu, ela é a mulher mais maravilhosa e importante do mercado de eventos do planeta inteiro, na minha cabeça, e de muita gente também. Então, ela que trouxe o Tomorrowland para o Brasil, assim, ela é, meu, fantástica. Eu nunca vou esquecer que eu fui fazer entrevista e num monte de agência eu lembrava que todo mundo era muito mais novo do que eu e eu tava lá, tipo, fazendo entrevista de estágio, pensando, meu, essa não vou conseguir. E aí, quando eu falei com ela, ela falou assim: eu saí da entrevista, eles ligaram no meu celular, nem tinha WhatsApp. E aí ela falou assim: eu sei reconhecer um talento, pode voltar aqui agora que a gente vai assinar o contrato. Eu Olha lembro, só, que ah, legal. lembro que eu estava atravessando a rua. E eu sentei na calçada, eu chorava tanto, eu falei assim, meu Deus, não acredito que finalmente eu consegui, e agora? Né? Então comecei a trabalhar em agência, no mercado de eventos, e como eu tinha esse blog todo, eu saí de lá e depois fui trabalhar na Age Zobar, que hoje é a Maguire, né? É, e eu fui montar a área de redes sociais junto com uma grande amiga minha, que é a Anne Atti, que ela é maravilhosa, que ela é minha amiga há muito tempo, ela lia meu blog, ela falou, cara, eu preciso juntar os blogueiros da época, que não era nada de blogueiro de moda, né? Era tipo diário que as pessoas faziam E aí a gente construiu, meu, projetos legais para o Bradesco, para a Ola, camisinha e para a PricewaterhouseCoopers, tudo a ver, né? Uma coisa com a outra. E aí de lá é, fui passando por várias outras agências até parar no mercado de luxo. E eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa focada no mercado de luxo, onde eu comecei a construir todas as redes sociais de várias empresas, né? Tipo a Micasa, o Restaurante Mani, algumas galerias de arte. Isso também abriu muito a minha cabeça, me fez ter vários contatos diferentes. Eu fui trabalhar na Live, que hoje é a Live The Agency, né? Que, cara, para mim foi uma das agências mais incríveis que eu trabalhei na minha vida, do Lucas Mello, né? E a Aline Rocinho hoje é a CEO. Eu acho que na época a Aline era assistente de atendimento. E para mim, eles naquela época já eram a agência do futuro, né? E para mim, eles continuam sendo a melhor agência do país. Eu trabalhei lá num projeto do Multishow de influência, que chamava Outros 500. Então, quando ninguém estava falando sobre UGC ou influenciadores, a Live já tinha todo um projeto sobre os betas. Então, era um projeto que eu selecionei 500 pessoas no Twitter, isso em 2000 e sei lá, quando que o Twitter estava bombando, para que essas pessoas elas ajudassem a gente a co-criar toda a programação do Multishow. Então, tudo que eles escreviam no Twitter e colocavam hashtag outros 500 ia para uma plataforma que chamava outros500.tv, em que a gente via tudo que estava acontecendo das pessoas mais incríveis do Twitter e conectava isso com a programação e com o aval das pessoas que estavam dentro desse grupo dos outros 500. Naquela época, meu, em 2009, faz muito tempo isso, a gente já estava criando comunidades. A live, assim, para mim, está à frente de qualquer coisa do planeta. E aí, de lá, quem montou o projeto todo foi o Vinícius Faco, que é dos fundadores da New Vegas, enfim, né? E aí, de lá, depois, virei Social Team Manager da DM9, principalmente pro Terra. Então, eu cuidava do Planeta Terra, do Sonora, Sunday TV. O Terra era uma potência, eles tinham tudo, né? Eles tinham o Spotify, era o Sonora,
a Netflix era a Sunday TV, eles tinham o Planeta Terra, que para mim era o melhor festival do planeta, né? Então eu gerenciava toda a América Latina, tudo de conteúdo da Argentina, Colômbia, Peru, Brasil, assim, era uma loucura e eu amava, assim, foi um lugar onde eu tinha um time muito grande, eu tive que começar a desenvolver esse lado de gestão de pessoas, que não é fácil, né? Então, a estratégia fica num lugar paralelo à questão da gestão das pessoas. Então, a minha carreira começou numa parte de eventos, depois foi para um lado de assessoria de imprensa e influência, depois voltou para a parte de conteúdo, até eu ir para a Remix junto com a Ana Laura Mello e a Luísa Nossi, em que eu era gerente de projetos para o Skoll Sensation, que é aquela baita festa que todo mundo é vestido de branco e tal, e então comecei a criar conteúdos para a divulgação dos principais eventos do país, né? Aí me deu uns 5 minutos depois de um tempo, um baita estresse assim de vida, fui morar fora do país, fiquei um tempo morando no Canadá, morava em Vancouver. Eu conseguia me manter lá escrevendo para um blog que chamava SOS Solteiros, existe até hoje, que é do Dario. E, e aí, quando eu voltei, a Artiplan já tinha feito uma proposta para mim antes de eu ir, eu acabei não aceitando, e depois mandei uma mensagem para o pessoal lá e falei, cara, tô voltando, tem alguma coisa para eu fazer aí? E eu falei, meu, vou dar de doido, né? Vou mandar mensagem para todo mundo. Me deu uns 5 minutos, falei, meu, preciso voltar para o Brasil agora. Fiquei quase um ano lá. E aí a Camila Gadelha, que, meu, para mim, ela é a maior referência de estrategista do planeta, falou, olha, eu tô trabalhando num lugar onde, teoricamente, era para ser a sua vaga, né? Mas vim aqui bater um papo comigo. Aí eu lembro que eu voltei do Canadá na quarta, na sexta eu fiz a entrevista com a Camila, na segunda ela falou, pode vir. Ô, louco, que isso. Cara, e eu tava assim, nossa, último mês no Canadá, eu falei assim, meu, é, não existe amanhã, vou gastar tudo, não sei o quê, meu, em 2 meses consegui pagar minhas contas e voltar para uma vida mais tranquila, né, sem dívidas. E a Camila, assim, para mim foi uma virada de chave gigantesca como profissional, como estrategista, junto com o Alfredo Raikal. É, e a Camila, assim, para mim, ela guia tudo que eu faço da minha vida até hoje, né? A gente perdeu a Forte. Camila, acho que 2 anos depois, mas ela ainda continua dentro de mim, assim, sabe? Eu acredito que eu sempre tenha que valorizar o que ela fez na minha vida. Lá na Artplan, eu era responsável por toda a divulgação do Rock in Rio. Tinha a parte de conteúdo e tinha a parte também de criação de ações digitais e para as marcas. Então a gente criava todo esse pack de já estratégias de divulgação misturado com o que o Rock in Rio estava fazendo, né? E não era só o Rock in Rio Brasil, era Lisboa, tinha também estava rolando na Califórnia, enfim, era pelo Brasil inteiro. E a Camila, ela me colocava em umas situações assim, ela, Bruno, então você não acabou de voltar do Canadá? A gente vai precisar fazer uma reunião com o pessoal lá de Los Angeles. Eu falei, ah, tá bom. Aí a gente entrou na reunião, né? E era. Não tinha essa coisa de, vamos fazer reunião pelo Zoom. Era call, mas o call você não via a cara das pessoas. Você falava assim, Spencer, Lisa, sabe? Aquelas coisas meio assim. E você não sabia qual que é a cara da pessoa. E a Camila, uma vez, ela pegou e falou assim: bom, Bruno, vamos lá para a reunião. Eu falei: tá bom. Ela entrou comigo na sala, várias outras pessoas da Artiplan. Ela falou: gente, espera aí que eu vou pegar uma água. Ela nunca mais voltou. Aí depois eu saí e falei assim: Camila, tipo, você não voltou? Ela falou assim: eu falei: meu, você me largou para tocar a reunião sozinho.
Ela falou assim: não, mas assim, você achou que era sem querer? Ela sabia. Ela falou assim: meu, eu tinha certeza que você ia conseguir, parabéns. Falei, meu. E, eu, Quanta coisa na sua carreira, hein, meu amigo? e aí, assim, aí saí de lá, fui trabalhar na Bullet para cuidar dos eventos do Google, principalmente do YouTube, e depois voltei para o banco de eventos, onde meu último projeto foi organizar, junto com um time ali, a alteração do nome do camarote da Brahma para o camarote N1, que existe até hoje. Resumidamente, falei demais, né? Bom de ouvir Resumidamente, sua jornada. resumidamente, é isso. Então, assim, saí de conteúdo, fui para influência, mercado de luxo, voltei para conteúdo misturado com eventos, depois só eventos, enfim. E aí, meu, você acaba tendo uma visão mais holística, mas tudo isso muito com base em planejamento estratégico e criativo, porque o mercado de eventos, o evento já faz parte de uma estratégia, né? E aí, na hora que você vai montar um evento, existem vários outros spin-offs assim da estratégia, que é a estratégia de divulgação do evento, a estratégia de conteúdo dentro do evento, a estratégia de influência, a estratégia de conexão das marcas naquele evento. Então, assim, e são coisas que têm uma estratégia, outros que são um planejamento mais criativo, que é uma coisa bem tática que precisa ser feita, né? Mas no final das contas, tudo acaba sendo estratégia, porque você tem que tomar decisões do que vai fazer mais sentido para você atingir os seus objetivos, né? Então, a minha visão de estratégia, ela é um pouco diferente do que normalmente as pessoas têm como o que seria o normal, assim, né? E essa maluquice. Bela jornada e legal de te ouvir. Já matou várias perguntas que eu ia fazer Ah, desculpa. positivamente. Vamos voltar, então a gente reorganiza. Tá tudo bem, mas a principal é sobre a Portland, seu momento atual de carreira, sobre diversidade, equidade e inclusão, como é que você, através da Portland, conta um pouco como ela nasceu, o que que ela faz hoje e como a diversidade, equidade e inclusão está conectada com a Portland. E aí o que aconteceu foi, na última agência que eu estava trabalhando, é, eu falei, putz, acho que eu preciso. Eu estava trabalhando tanto que eu não tinha, nem tinha grandes salários, nem nada disso, mas assim, eu falei, meu, acho que eu estou minimamente confortável para ficar um tempo pensando no que eu quero fazer da minha vida. E vou fazendo alguns freelas, né, para ir me mantendo, mas escolher os tipos de projeto que eu gostaria de trabalhar. Vou dar um exemplo. Numa das agências estava, sei lá, chegou um projeto de lançamento de um carro e um projeto de desfile de moda. Vou falar, né? Cara, eu preferia fazer o projeto de moda, não do car review, que eles chamam, do salão do automóvel. E o outro cara queria muito fazer o do carro, que ele é alucinado por carro, mas aí me colocavam para fazer o carro e ele para fazer um negócio de moda. Eu ficava assim, meu, qual que é o sentido disso? Chegava um projeto para gente para fazer, sei lá, sobre, cara, absorvente. A equipe só de homem. Eu falava, gente, mas e aí? A gente vai ter que fazer uma pesquisa para saber por que que não tem uma mulher trabalhando aqui junto com a gente? Esse tipo de coisa começou a me incomodar. E aí, quando eu pedi demissão da última agência, eu fui fazer um projeto para a Nike, isso em 2016, e eu fui fazer uma entrevista com o pessoal da periferia da Zona Norte, e basicamente, daqui de São Paulo, e basicamente eles montaram uma coisa muito incrível e me apresentaram. Eu falei assim, gente, eu não preciso fazer nada, só preciso organizar isso e mostrar, né? Eu falei, cadê vocês no mercado de comunicação? E aí eles falaram assim para mim, Bruno, a gente é preto, a gente mora na periferia, a gente não estudou nas faculdades óbvias, isso em 2016, tá? Hoje, para todo mundo é bem claro isso. Quem não entendeu o que está acontecendo é porque, assim, tem algum problema de cognição, não é possível. Mas, enfim, eles falaram, a gente não consegue nem chegar numa entrevista de emprego. Eu falei, meu, como assim? E eu não tava.
não tinha me ligado disso tudo, porque, meu, eu fazia parte do problema. E eu nunca parei para pensar, porque para mim estava tudo certo. Né? Eu estudei no Mackenzie, estudei na FAP, todas as pessoas que estavam trabalhando junto comigo estudaram nessas faculdades, na SPM, enfim. E a gente tinha essa mania de, vou contratar quem estudou nos mesmos lugares que a gente, porque a gente já sabe mais ou menos como funciona, tal, né? Quando, na verdade, a criatividade, ela tá na diversidade. Se juntar eu e você, Rafa, para a gente pensar aqui em alguma ideia, a gente vai chegar nessa ideia muito fácil. Se a gente colocar uma pessoa, né, a gente, meu, veio do mesmo bairro, estudou nas mesmas faculdades, tem círculos de amigos que têm intersecções, enfim, mas se a gente coloca uma pessoa que tiver totalmente é, fora da nossa bolha, cara, essa pessoa ela amplia o nosso repertório, né? Concordo plenamente. E aí, fazendo na época um monte de freela, fiquei pensando, cara, e se eu conectasse algumas pessoas para me ajudar a trazer novas ideias nos freelas que eu estou fazendo, enquanto eu compartilho um pouco do meu conhecimento de como se estrutura um projeto e posso fazer essas conexões ajudando essas pessoas a entrar nas agências onde elas querem, né? Meio que dar uma hackeada no sistema. Porque, afinal de contas, meu, eu também faço parte de um recorte. É que eu sou, meu, um homem branco, então é muito mais fácil das pessoas conseguirem me aceitar. Porque, assim, se a gente tá numa. Se a gente for olhar uma pirâmide da, sei lá, dos privilégios, o homem branco gay, ele tá na frente até das mulheres héteros. Então, assim, primeiro o homem hétero, branco, né, tudo que o cara falar, todo mundo vai ouvir. Depois, né, vem o homem branco gay, depois as mulheres. Existe essa pirâmide, né? E aí, o que que você pode fazer estando nesses lugares? Porque eu sou uma pessoa que eu sou movido aos meus incômodos. Eu sou a pessoa que, assim, alguém jogou um papel no chão na minha frente e fala assim, ó, deixa eu cair. Mas, assim, para eu não levar um soco no meio da rua, o que que eu posso fazer em outros lugares que talvez meu conhecimento técnico e minha experiência profissional ela possa ser mais efetiva numa transformação, né? E aí, fiz uma mentoria criativa com uma amiga minha, Camila Danunciata, que ela veio do mercado de moda, de arte, enfim. E nessa mentoria eu tinha que criar, na verdade não, identificar quais eram os pilares da minha vida e através desses pilares eu tinha que criar um projeto. A Portland é esse projeto. A Portland sou eu. Eu sou essa pessoa que eu conecto as pessoas, que tem esse lado criativo, que é estranho, né? A gente fala assim, eu sou criativo. Mas a gente não é? É que parece meio prepotência, mas é a minha profissão também. E aí eu falei, cara, vou fazer. Meu projeto é a Portland, então durante 6 meses eu vou convidar algumas pessoas para trabalhar nos projetos que estiverem fazendo, mas quem sou eu para escolher essas pessoas? Porque eu quero trazer diversidade. Isso em 2016, ninguém nem estava falando sobre diversidade. E a gente já estava fazendo isso de alguma forma. E aí, o que que eu fiz? Eu olhei a minha trajetória de todas essas agências que eu trabalhei, chamei uma pessoa de cada uma das agências, eram 10 ou 12. Falei, gente, estou fazendo um processo seletivo de um projeto que eu estou fazendo e eu queria que vocês me ajudassem a escolher quem são as 6 pessoas que vão ficar comigo durante 6 meses que eu vou contratar como estagiário. E todas as pessoas foram. Que forte. E aí abri o processo seletivo, o vídeo caiu no meu mensagem, que era um vídeo super legal, assim, e super simples, mas incrível que uns amigos meus fizeram junto comigo. E a gente, em 2 dias, teve 700 pessoas inscritas num processo seletivo de uma agência que não existia.
E o nome Portland veio porque quando eu morava em Vancouver, eu ia sempre para Portland, só tinha doido morando na Portland, lá em Portland. Eu falei, cara, eu quero uma agência que a gente tá andando no meio da rua, a galera fala, meu, quem que é esse povo? A gente fala, meu, o pessoal da Portland, entendeu? Era isso, os desajustados, meu, a galera que uma coisa, fazer um parênteses aqui, eu sou meio shuffle, né? As pessoas falam assim, ah, eu preciso de uma ideia fora da caixa. Quando alguém me fala alguma coisa fora da caixa, eu já sei que a pessoa é muito dentro da caixa, assim, porque, né? E a gente queria as pessoas que nunca tinham ouvido nem falar nessa expressão do fora da caixa, entendeu? A caixa nem existe para Portland, não existe. Enfim, aí veio o nome, a gente abriu o processo seletivo, as pessoas se inscreveram, o pessoal que foi selecionado como finalista para o processo foi convidado para ir numa salinha para essa entrevista final. E nessa entrevista eles tinham que apresentar um projeto com um propósito, né? O propósito, a palavra ainda não estava toda desgastada que nem aconteceu. E quando eles chegaram nessa final, entraram na sala, eles acharam que eles iam conversar só comigo e tinham, sei lá, 10, 12 pessoas batendo palmas para eles. Que era já a gente que estava na diretoria de várias agências, de CMOs de marca, enfim. E eles falaram assim, Bruno, eu só trouxe um currículo, pensei que você ia falar com você. E aí, assim, cara, foi muito louco. A gente percebeu que as pessoas que estavam nas faculdades mais óbvias, assim, não eram as melhores candidatas. Pelo contrário, tinha uma pessoa só que era da PUC, que foi escolhida na primeira temporada. O resto eram de faculdades que não eram tão reconhecidas assim no mercado. E foi maravilhoso todo o processo, assim, a gente foi pegando os projetos que eu tinha de marcas legais, que ajudaram as pessoas a construírem os seus portfólios, e meus amigos começaram a me ligar para falar, Bruno, e esses estagiários aí, você consegue compartilhar algum deles, porque a gente está querendo contratar uma pessoa júnior? Isso foi em agosto, né? Meu aniversário, dia 9 de agosto, foi o primeiro dia da seleção da Portland. Dia 9 de dezembro, todos eles tinham sido contratados pelas maiores agências do país. Que legal, mano. Parabéns por isso. Que forte. E hoje, um cara que vendia flor no cemitério é um dos executivos de contas da Publicis. É Que desse legal. naipe. A Que outra, que era uma pessoa privilegiada que veio da PUC, tem uma cabeça em que ela, por onde passa, leva a bandeira de tipo, vamos contratar pessoas diferentes da gente. Então, cada um teve a sua transformação e eu tive a transformação maior do que todos, porque cada pessoa que entra na porta, ela entra na minha vida de uma certa maneira, né? A sim. gente tem nossas conversas individuais, em grupo, tal. Então, assim, é muita emoção que aconteceu nesse tempo e mudança também de pensamento, né? E aí a Portland virou. E aí, quando eles fizeram um vídeo do que tinha acontecido. Eu falei, cara, essa é a primeira temporada da Portland. E agora que todo mundo foi contratado, a gente vai para a segunda temporada. E a cada temporada a gente vai mudando e evoluindo o modelo de negócios da Portland e tudo mais. Então, assim, acabou a primeira temporada, acabou meu dinheiro, porque eu estava pagando 6 estagiários, tinha alugado uma casa para fazer a agência física, o arquiteto acabou com a casa, acabou com o meu dinheiro, voltei para casa da minha família, comecei minha vida tudo de novo. E quando você pensa que você vai desistir, sempre tem alguém que manda uma mensagem para você falando assim: Oi, Bruno, tudo bem? Não sei por que que eu estou te mandando essa mensagem agora, mas assim, obrigado por ter me ajudado a mudar a direção da minha vida. E eu, Nossa. assim, cara, tô ferrado de dinheiro, mas acho que assim, eu preciso continuar. São 9 anos agora, em junho, né? Continuando. É, E aí, por mais que às vezes a gente acha que, sei lá, a gente é uma grande fraude, ou a gente se compara com as outras pessoas do tipo, ai, olha, aquela pessoa tá não sei aonde, né?
às vezes a gente tem que parar para pensar sobre as coisas que a gente construiu, né? A gente fez projetos muito legais, vou explicar como que a gente trabalha, mas os projetos mais legais que a gente fez foram as pessoas que a gente conseguiu incluir no mercado, né? E nesses 9 anos foram 400 pessoas que passaram pela Portland. Parabéns por isso. E eu sei o nome de todas as pessoas. Que memória. Sei a história de todas elas, porque eu sei por que elas tinham que estar ali junto com a gente, né? Então, o que a Portland faz hoje em dia é construir times. Chega um projeto para a gente vai identificar entre as pessoas da nossa temporada quem tem o perfil ou quem é apaixonado pelo tema, a gente conecta essas pessoas no projeto, conecta elas a pessoas mais sêniores e a gente monta uma agência dedicada exclusiva para aquele projeto em questão. Ou a gente faz isso em cocriação com outras agências, né? Então a gente faz projeto direto com as marcas ou junto com as agências que a gente gosta de trabalhar. E antes, o que a gente tinha na nossa banca do evento, do processo seletivo, eram 10 pessoas, hoje a gente tem 300, né? Foi o que você Uau. participou. Então, hoje a gente está na nossa oitava temporada, cada temporada a gente abre um processo seletivo, as pessoas que quiserem participar se inscrevem. Hoje a gente tem 1.000 pessoas inscritas normalmente, seleciona as mais legais. Hoje elas têm uma preparação para chegar nessa entrevista final. Então, na última vez, eles tiveram um bate-papo com o Caetano Tona, que é um cara que prepara o pessoal para o TED Talk aqui no Brasil. Então, assim, mesmo que a pessoa não passou no processo seletivo, ela já ganhou algumas referências ali para ela se desenvolver. E aí as pessoas se apresentam hoje para 300 pessoas no mercado, num evento super legal que é transmitido pelo YouTube, com apoio e patrocínio de algumas agências, né? Que depois abrem ali os seus projetos para a gente co-criar junto com essas pessoas que participaram do processo. Então, a Portland acabou virando não só uma agência, como uma rede de conexões. Então, as pessoas chamam a gente para fazer projeto junto ou para indicar e construir times para as agências, né? E basicamente é essa doideira. Parabéns demais por essa doideira, por essa carreira. Bom demais te ouvir. Muitos insights e inspiração, meu amigo. Muito por conta, principalmente, do impacto positivo que você gera através da Portland e fazendo a mentalidade também das agências, das empresas, em ter mais diversidade nos times, né? Eu, em muito tempo na Meta, fazia muito de treinar as agências criativas, treinar as agências em ter isso, diversidade, equidade e inclusão nas campanhas, especificamente no que ia a público. E aqui está fazendo isso internamente, né, dentro dos times. Então, acho isso super relevante e importante de transformação, não só externa, mas interna, para ter esse impacto na criatividade externa, para ter mais efetividade e eficácia. Obrigado demais por topar participar. Bom demais de te ouvir sua carreira, meu amigo. Obrigado, meu querido. Só dando aqui um final, é, quando a gente coloca a diversidade nos nossos times, a gente não vai precisar se preocupar com a diversidade nas campanhas, porque isso vai acontecer de uma forma muito natural. Mas a gente precisava fazer essas coisas no paralelo para que em algum momento isso virasse uma coisa natural e ninguém precisasse mais questionar nada. Que um dia a gente não precise ficar preocupado se tem ou não tem diversidade, né? Que isso possa ser natural e que isso possa representar quem a gente é de verdade, né? E que bom que a gente está junto aí nessas lutas em lugares diferentes para que esse movimento ele um dia desapareça, porque ele já faça parte de uma cultura que seja totalmente brasileira, né? É isso. Ótimo insight, meu amigo. Obrigado demais por compartilhar isso também. E vamos adiante para causar impacto positivo enquanto a gente está vivo. E vamos nessa. Obrigadão. Obrigado, Rafa. Um beijo aí para todo mundo. E é isso.